Bom dia, tudo bem? Dia 5 de agosto de 2020, sou Francisco Leandro, sou advogado e estou em São José dos Campos no condomínio Eldorado Empresarial. Estou olhando o verde aqui, ó, estou próximo de uma nascente, um local muito bacana aqui de você refrescar as ideias e refletir sobre o que vem ocorrendo aí em São José dos Campos, Vale do Paraíba, São Paulo, né? E no mundo, né, tantas coisas vêm ocorrendo, tem Covid, tem a explosão no Líbano, né, em Beirute, e tem a questão local também aqui de São José dos Campos. O prefeito Felício Ramute, ele atendendo um pedido, né, é bom frisar isso aí, atendendo um pedido dos comerciantes, dos empresários, ele lutou, né, para que fosse alterada a classificação da cidade de São José dos Campos da faixa laranja, né, fixada pelo governo João Dória do estado de São Paulo, para a fase amarela, né, que é mais branda e que possa atender aí às necessidades dos empresários e os comerciantes locais. A situação do Covid é muito grave, né? É uma doença séria, ainda sem muita informação, existem muitas pesquisas no mundo inteiro. Nós acompanhamos aí através da imprensa, tem a vacina da Rússia, né, prometida para 10 de agosto agora, tem uma vacina da China, né, apesar de muita discussão aí, em razão do vírus ser chinês, ter nascido na China, ter aparecido na China ou não, mas a vacina chinesa causa muita discussão. E temos também a vacina de Oxford, né, também que está para chegar aí, na qual o governo federal tem trabalhado e injetado mais energia nessa vacina de Oxford, né, e o governo de São Paulo na vacina em parceria com a China, uma parceria que ele tinha firmado já em 2019, né, bem antes das informações virem a público essa questão de Covid. O governo de São Paulo já tinha fixado essa parceria com a China, né, com esse laboratório chinês. Mas a questão aqui hoje, eu quero falar para vocês, a questão é de São José dos Campos. O que falta para nós aqui, com certeza, ontem eu recebi um documento aí da vereadora Amélia Naomi, ela me encaminhou um documento dizendo que o promotor de justiça, Dr. Fernando, né, entrou com uma representação contra o prefeito, em razão dele ter criticado, dele ter feito comentários que o promotor considera discurso de ódio contra a juíza da segunda vara da Fazenda Pública, né, que indeferiu o pedido do prefeito, né. Na verdade, ela atendeu um pedido do Ministério Público, né, para alterar e limitar o decreto do prefeito, não permitindo essa alteração de fase da laranja para amarela, conforme o prefeito prometeu para os empresários. A situação é muito grave, as empresas estão fechadas, muitas não vão reabrir. A questão do desemprego é uma situação grave. Logicamente, a questão da saúde em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar, isso é indiscutível, né? Sem vida não há nada a se fazer, né? Nós brasileiros estamos acostumados a dizer, olha, tendo vida a gente faz qualquer coisa, né? Entendeu? A gente só não dá jeito para a morte, né? Todo mundo já ouviu essa frase aí comum, né, de nós comentarmos. Mas a questão dos empresários é muito ruim, porque o prefeito, ele é o responsável pela cidade, ele é o chefe do executivo, ele que organiza a cidade, ele que atende os empresários, ele que atende os empregados, ele que atende as famílias, ele que é o responsável. Se acontecer qualquer problema num posto de saúde, por exemplo, o secretário, qual que é o nome do secretário de saúde, né? Então muitas pessoas não sabem quem é o secretário de saúde, só sabem que é o prefeito. Se der um problema na rua, um buraco na calçada, quem é o responsável? É o prefeito, né? Então o prefeito, ele precisa, né, ter a liberdade de trabalhar. O governo de São Paulo, obviamente, ele pensa, né, num plano macro para todo o estado de São Paulo, né? Mas nós sabemos que a nossa região, ela precisa ser valorizada pelo governador João Dória. Nós somos o terceiro em arrecadação de ICMS, né? É uma cidade importante no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, uma cidade de 700 mil habitantes, uma cidade onde tem um empreendedorismo forte, tem as universidades que sempre contribuíram com o Brasil e com o mundo, e é uma cidade organizada, uma cidade que tem estrutura, né? Todos nós sabemos disso,
Basta nós darmos um giro por aí, pelo Brasil, para você ver a situação de São José dos Campos em relação a outras cidades, né? Eu quero fazer um comentário aqui, independentemente de partido, né? Mas pela cidade, realmente o prefeito tem razão, né? Só para esclarecer aí, lógico que ponto de vista todo mundo tem, né? A questão aí, o pessoal disse que a juíza recebe o salário dela, e o promotor recebe o salário, independente de trabalhar ou não, independente de crise ou não. Isso é uma questão institucional, né? Eles passaram no concurso público, essa é a regra que existe, essa é a lei e tem que ser seguida, e nós que vivemos em sociedade temos que participar disso, né? Não tem como nós não aceitarmos. Quando você nasce, né, dentro de uma sociedade democrática, dentro de regras, né, não há muito o que fazer a não ser aceitar ou simplesmente você procurar um local que seja mais adequado a você. Mas em relação à questão do prefeito, né, ele tem feito o que é possível. Até alguns empresários de São José dos Campos contribuíram aí, né, para a implantação de um hospital, né, especificamente para tratar de Covid, tratar as pessoas doentes, né? Então a saúde de São José dos Campos aí, salvo vários problemas que existem aí, né? Porque realmente é só você estando inteirado do assunto que você consegue identificar que existe questões de responsabilidade federal, responsabilidade estadual, responsabilidade municipal, né? Mas quem leva sempre a culpa é o prefeito, né? E nesse caso o prefeito Felício Ramute, ele tem toda a razão, né, de tentar aí reabrir, né, na verdade, as empresas, o comércio. A coisa vai ficar muito grave em relação a isso. O presidente Bolsonaro tem toda a razão, né? O problema não é somente agora que estamos vivendo. O problema vai ser daqui 3 meses, no final do ano. As pessoas não vão ter renda, não vão ter condições de tocar as suas vidas. Muitas pessoas aí vão ser despejadas, muitas pessoas não vão ter o seu emprego. Os empresários estão depressivos, ansiosos. Muitos prepararam essa reabertura, compraram produtos, né, foram ao mercado, reativaram as suas instalações, chamaram os seus empregados. Eu tenho muitos amigos aí, olha, que chamou o pessoal da cozinha, o pessoal aí dos restaurantes que estão fechados, porque a questão de delivery funciona em parte, né? Ela não, nem todo mundo consome desse modelo, desse formato. Então o pessoal dos restaurantes aí se prepararam, o pessoal do comércio se preparou, né? E lamentavelmente numa sexta-feira, onde todo mundo está preparado, né, para a corrida, aí saiu essa decisão aí, né? É muito preocupante, né? Essa judicialização que tem ocorrido no Brasil é muito preocupante, né? Mesmo porque não partiu do governador, não foi a Procuradoria do Estado, né, que entrou com uma ação contra o decreto municipal. Foi o procurador do Ministério Público, né, que ajuizou um pedido, né, uma ação contra o decreto do prefeito, né? Simplesmente, então, foi uma intervenção do Ministério Público que entende que essa alteração do prefeito causa prejuízo e a juíza atendeu o pedido do Ministério Público, isso que ocorreu, né? Então é importante nós tomarmos conhecimento da real situação e eu fico preocupado com a questão política. O que precisa, o que falta a São José dos Campos, o que falta ao Vale do Paraíba é a representatividade. Nós temos em São José dos Campos 2 deputados federais, né, o deputado Milton Vieira e o deputado Eduardo Cury. São excelentes pessoas, né? O Milton Vieira foi deputado estadual, deputado federal por 2 vezes. O Eduardo Cury, prefeito de São José dos Campos por 2 vezes e também deputado federal por 2 vezes, né? E essas figuras públicas que são responsáveis, né, por buscar aí junto ao governo do estado de São Paulo, apesar de serem deputado federal, eles que nos representam, o povo de São José dos Campos, o povo do Vale do Paraíba, elegeu essas pessoas para seus representantes legislativos. Na esfera estadual, nós temos a deputada Letícia Aguiar em São José dos Campos e não temos outro, né? Um colégio eleitoral enorme. São José dos Campos precisa, tá? Por mais que tenhamos problemas,
eu quero deixar para vocês bem frisado aqui, nós precisamos estar atentos à política, porque ela interfere sim na vida de cada um. Em tempos de Covid agora ficou muito mais claro ainda, né? Então cadê os nossos deputados para nos ajudar? O prefeito precisa buscar um apoio político, né, para resolver esse problema junto ao governador João Dória, né? E eu tenho certeza que as figuras públicas aí estão disponíveis, são pessoas excelentes, exemplares, competentes para contribuir para que a cidade de São José dos Campos consiga pegar o seu rumo aí, né, e alavancar novamente a economia. Por outro lado, também eu deixo minha crítica aos vereadores de São José dos Campos, que lamentavelmente nós não temos visto, né, nenhum apoio deles em relação a isso. Que se existe um apoio, né, ele está sendo feito de forma oculta e não, claro, à população. Nós não estamos vendo a movimentação dos vereadores, do legislativo, do prefeito da Câmara assumindo esse compromisso junto à população. Porque quem representa o cidadão são os vereadores que estão nos bairros, os vereadores que são simplesmente os periféricos, que atendem e para levar para o executivo, né, as nossas demandas, as nossas necessidades. Então isso está faltando na cidade e nós precisamos prestar atenção agora. Estamos numa época de eleição, 2020 tem eleição para vereador, eleição para prefeito, né? Então precisamos eleger melhor, né, ou cobrar mais de quem nós depositamos o nosso voto. Isso é muito importante, né, para a cidade consiga alavancar, consiga pegar o seu rumo, contribuir com o empresário. Está muito ruim a situação. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal que veio de fora de São Paulo, inclusive, né, e nós não tínhamos um local aqui em São José dos Campos disponível para você fazer essa reunião. Simplesmente parece até aqueles filmes de gangster, né, aqueles cassinos onde todo mundo trabalha oculto, trabalha escondido, assim que tem trabalhado o empresário de São José dos Campos. Uma cidade empreendedora, né, que está limitada, infelizmente, em razão da doença, mas eu estou vendo que é muito mais em razão de política, né? Questão aí que estão sendo discutida, uma medição de força do PSDB, que está tendo um problema aí nacional, né? E agora virou municipal. A questão do prefeito de São José dos Campos, fica aí o meu apoio ao prefeito Felício Ramute, né? Eu sou um simples cidadão, mas quando eu posso eu defendo a cidade, não é o partido, eu defendo as pessoas, porque eu conheço pessoas que estão precisando realmente de trabalho, pessoas que precisam faturar, né, e levar a sério, porque amanhã, pessoal, olha, a conta vai chegar, inclusive, para o Estado, né? O Estado de São Paulo não está arrecadando, o município não está arrecadando, então essa conta vai chegar amanhã sim, vai chegar para o servidor público e vai chegar para o aposentado. E isso não é discurso de ódio, isso é coisa séria, isso é assunto pertinente, tá? As crianças estão sem escola, tá a situação muito estressante, muito ruim, os professores que estão acostumados a cuidar dos alunos aí, né, exercer o seu ofício, está tendo dificuldade. O governo de São Paulo, eu tenho um filho que está no 9º ano, né, infelizmente as aulas do governo de São Paulo não tem atendido, tá? É muita propaganda e realidade é muito pouco. Apesar do esforço dos professores, o esforço dos diretores, o esforço dos alunos, das famílias, mas o Estado, infelizmente, ele não cumpre, né, o seu papel. Se fosse verdade, nós teríamos hospitais, nós teríamos ambulâncias, nós teríamos condições aí suficientes para enfrentar esse momento de Covid e nós não temos. O que nós temos é um governador que só fala em multa, multa e multa cada vez mais. Ou é multa de trânsito, ou agora é multa por falta de máscara, ou agora é multa porque você pretende trabalhar. Então essa é uma realidade que precisa ser resolvida. Eu chamo a atenção aqui para o pessoal da política, né, para os nossos deputados, um grande abraço a todos aí, que consigam contribuir com a nossa cidade, contribuir com o prefeito, né, para resolver esse problema. Um forte abraço, um bom dia para vocês, fiquem com Deus.